Yuya era um perdedor gordo e feio que sofria bullying todo dia na escola. Até os próprios pais o tratavam como lixo. Mas um dia, ele abriu a porta do banheiro e ela dava para outro mundo. Lá, ele ganhou habilidades de trapaceiro e seu corpo virou um Giga Chad. Aí começou a conquistar toda garota que via, todas querendo casar e ter mini Yuyas. Tudo começa com uma garota sendo assediada por uns caras, e então conhecemos Yuya, que tenta defendê-la. Mas em vez de recuarem, os homens zombam de Yuya, chamando-o de gordo e feio e acabam batendo nele. A polícia chega e os caras fogem. A garota agradece Yuya por intervir, mas ele só diz que está bem e vai embora. Descobrimos que o avô de Yuya sempre o ensinou a ser gentil e ajudar os outros. Quando Yuya chega em casa, vemos que a casa está cheia de pichações maldosas. Acontece que Yuya sofreu bullying a vida toda. Nem os pais o tratavam bem, pois ao contrário dos irmãos bonitões, ele era considerado feio. O ensino médio foi pior, onde era atormentado. A única pessoa que se importava era o avô, que dizia que ser gentil traria felicidade. Quando o avô faleceu, Yuya herdou a casa e as economias. Os pais tentaram contestar o testamento, mas falharam, então o abandonaram, deixando Yuya morar sozinho e trabalhar meio período para sobreviver. Yuya está prestes a se formar no ensino médio, mas seu anuário está cheio de comentários cruéis. Ao sair, os valentões o param e lembram que mesmo depois de formado, ele ainda seria o faz-tudo deles. Yuya tenta sair, dizendo que precisa ir trabalhar, mas eles o espancam mesmo assim, enquanto o irmão e a irmã apenas assistem de longe. Quando ele finalmente chega ao trabalho, o chefe, cansado dos atrasos, o demite. Em casa, Yuya come uma refeição triste e ao se olhar no espelho, perde a cabeça e o quebra. Frustrado por nada mudar, mesmo após a formatura, ele soca a parede com raiva e, para sua surpresa, uma sala secreta é revelada. Lá dentro, ele encontra todo tipo de tralha esquisita, que ele presume serem coisas que o avô colecionou em viagens. Ele descobre uma porta misteriosa e, ao abri-la, ela leva a um novo e estranho cômodo. Yuya fica apavorado quando uma notificação surge do nada. Ao lê-la, percebe que a porta leva a outro mundo. Ele começa a receber várias notificações explicando recursos, como guardar itens e controlar quem pode usar a porta. Mesmo confuso, Yuya pensa que é um videogame e checa seus atributos, mas fica decepcionado ao ver que são todos tão feios quanto a cara dele. Ele olha em volta e percebe que está mesmo em outro mundo. Ele encontra uma nota na mesa, e embora não consiga ler no início, de repente ganha uma habilidade de linguagem que o ajuda a entender. A nota explica que a casa pertencia a um sábio poderoso, que a deixou para quem a encontrasse, com tudo dentro. A casa é protegida por magia, só o dono entra. Yuya descobre um arsenal de armas e, ao examiná-las, percebe que são incrivelmente poderosas. Ele sai para praticar com uma espada, mas acaba caindo, embora consiga aprender uma habilidade básica. Pensando que poderia ser útil, Yuya treina com as armas e descobre que são itens de primeira linha. Ele ganha várias habilidades, mas seus atributos continuam no nível 1, e ele se pergunta como subir de nível. Ele guarda as armas, mas de repente, um monstro aparece. Yuya está apavorado, mas lembra que a casa é protegida por magia. O monstro, um ogro sanguinário nível 300, tenta romper a barreira, mas falha. Yuya decide revidar e joga uma lança que perfura o monstro e o mata instantaneamente. A lança volta para ele e o monstro desaparece, deixando um monte de itens. O nível de Yuya salta para 100, e ele fica chocado com seus novos atributos. Após distribuir todos os pontos em seus atributos, Yuya decide encerrar o dia. Ao sair, ele nota uma opção de sacar, que converte os itens do monstro em dinheiro. Yuya fica confuso, mas pega o dinheiro feliz. Naquela noite, Yuya passa por uma transformação chocante. Ao acordar, percebe que seu corpo mudou completamente, e suas roupas não servem mais. Confuso e sem saber o que acontece, ele lembra que o espelho está quebrado, então procura algo para vestir. Ele encontra roupas mágicas na casa do sábio que se ajustam perfeitamente ao seu tamanho e vem com vários bônus mágicos. Enquanto se pergunta quem seria esse sábio misterioso, ele decide explorar o jardim. De repente, um monstro de geleia nível 200 o ataca, mas desta vez, Yuya mantém a calma, saca sua lança e derrota a criatura facilmente. O monstro deixa cair uma geleia de café e um colar raro que restaura seu poder mágico. Yuya sobe de nível novamente, ganhando uma nova habilidade que o permite sentir a presença dos outros, chegando ao nível 150. Ele experimenta a geleia de café e fica surpreso com o sabor delicioso. Com parte do dinheiro que ganhou, ele pede um novo uniforme para o ensino médio. Passa os dias seguintes imerso no outro mundo, treinando e aprendendo tudo o que pode. Começa a se divertir e até esquece da fossa que vivia.
Quando um Goblin de elite ataca sua casa, Yuya, agora muito mais forte e habilidoso, o repele com facilidade, usando um golpe especial para derrotá-lo. O tempo voa, e logo é o primeiro dia do ensino médio. Quando Yuya chega, todos são imediatamente atraídos por seu novo visual, e até seus irmãos ficam impressionados. Na aula, seus antigos valentões se aproximam, mas não o reconhecem e presumem que ele é um aluno novo. Quando Yuya diz quem é, todos ficam chocados e não acreditam. Mais tarde, Yuya finalmente vê seu reflexo no banheiro e fica pasmo com o quanto mudou. Após a aula, o irmão e a irmã o confrontam, exigindo saber como ele mudou tanto, mas ainda o chamam de fracassado. Nisso, um carrão de luxo para e a garota que Yuya salvou antes sai procurando por ele. Yuya fica surpreso e se pergunta quem ela é, até que ela o lembra de como ele a resgatou. Ela se apresenta como Kaori e diz que queria agradecê-lo direito, revelando que pesquisou sobre ele. Kaori convida Yuya para a Academia Alsei, uma escola de elite para alunos prestigiados. Ela explica que está no conselho estudantil e que seu pai é o presidente da academia. O irmão tenta intervir, alegando que ele e a irmã são melhores que Yuya em estudos e esportes, mas Kaori corta o barato deles, dizendo que sabe de todo o maltrato a Yuya e que eles não são bem-vindos na academia. Kaori tranquiliza Yuya, dizendo que a Academia Alsei valoriza o caráter tanto quanto a inteligência, então ele se encaixaria perfeitamente. Ela se oferece para mostrar a escola, e eles partem, deixando os irmãos de queixo caído para trás. Ao chegarem na academia, Yuya fica impressionado com a escola e com o quão realizados os alunos são. Ele conhece Tsukasa, o presidente e pai de Kaori, que agradece Yuya por salvar sua filha. Yuya tenta minimizar o feito, mas Kaori insiste que ele foi o único que o ajudou. Tsukasa convida Yuya para a escola e até oferece cobrir sua mensalidade como agradecimento. Yuya hesita, achando que não se encaixaria numa escola cheia de gênios, mas Tsukasa o encoraja, dizendo que todos têm seus talentos. Ele sugere que Yuya experimente a escola por um dia, garantindo que entre desafios e diversão, ele descobrirá seus talentos. Uma professora chamada Sawada, que Tsukasa apresenta como uma cientista famosa, entra na sala. Apesar de seu currículo impressionante, Tsukasa menciona que suas aulas são populares por serem fáceis de entender. Enquanto Yuya se prepara para a primeira aula, ele se preocupa em estar perdido na maionese, mas se tranquiliza pensando que nada seria pior que sua antiga escola. Ao se apresentar, todos os alunos ficam chocados, não pelo que ele diz, mas pelo galã que ele virou. Yuya senta no fundo da sala e acaba compartilhando um livro com a garota ao lado, que parece olhar para ele. Yuya se preocupa que ela não goste dele, mas Kaori está esperançosa de que Yuya se encaixe. Conforme a aula avança, Yuya percebe que é bem normal, exceto que os alunos são muito mais ativos e participativos do que ele está acostumado. Durante o intervalo, um grupo de alunos curiosos começa a fazer perguntas a Yuya, tipo se ele é um ídolo ou tem namorada. Rapidamente fica esmagador, um aluno chamado Ryu intervém e os para, então leva Yuya para o refeitório para almoçar. Yuya fica impressionado com o cardápio e descobre que toda a comida é de graça, fazendo-o sentir que está sonhando. Eles se sentam com outro aluno chamado Shingu, e enquanto conversam, Yuya fica surpreso ao descobrir que compartilham um amor por animes. Enquanto come, Yuya nota todos o encarando e presume que é porque seu uniforme é diferente. Shingu pergunta se Yuya está em algum clube, mas Yuya diz que não. Ryu menciona que também não está em um, pois é bom em tantos esportes que não consegue escolher um. Shingo revela que faz parte do clube de jogos, e Yuya se surpreende que possam ter consoles na escola. Shingo explica que desde que não joguem na aula, está liberado. Conversar sobre videogames ajuda Yuya a se sentir mais confortável com eles. No fim do dia, Yuya se encontra com Tsukasa e admite que se divertiu muito, decidindo que quer entrar na escola. Ao sair, ele encontra Kaori, que pergunta se ele vai entrar. Quando Yuya diz sim, ela fica feliz e o convida para dar um rolê depois da aula. Eles visitam algumas lojas numa área popular e Yuya se pergunta se é ali que ela costuma sair com os amigos. Kaori explica que não sai muito porque as pessoas a evitam por causa da família, mas ela se sente diferente com Yuya. Meio nervoso, Yuya segue Kaori até uma creperia. Ele fica aliviado por ter dinheiro do outro mundo para cobrir os custos. Eles saboreiam seus crepes juntos, e Yuya quer provar mais sabores, mas se preocupa em engordar de novo. Ele pergunta como ela o reconheceu apesar da transformação, e ela explica que, embora mais magro, os olhos são os mesmos. Ela oferece uma mordida do crepe dela, e embora meio envergonhado, Yuya aceita. Ele então oferece uma mordida em troca, e ela pega timidamente, com umas garotas por perto achando que formam um casal fofo. Mais tarde naquela noite, Yuya retorna ao outro mundo, todo paramentado e pronto para enfrentar mais monstros. Mesmo ainda um pouco assustado, ele os repele e alcança o nível 235, mas nota que seu progresso diminuiu.
Ele decide sair de casa para encontrar desafios mais difíceis, pensando em seu tempo na academia. Ao sair, Yuya ouve um grito e corre em direção a ele. Ele encontra um grupo de soldados massacrados e avista um General Goblin nível 200. O Goblin é claramente perigoso, mas Yuya também vê uma garota escondida atrás dele. Ele joga sua lança, mas o Goblin a desvia. Num piscar de olhos, Yuya pula e atinge o Goblin, derrotando-o. Ao se virar para checar a garota, ela o alerta sobre outro Goblin atrás dele. Yuya é derrubado e percebe que este Goblin é mais forte e rápido, mas não desiste. Ele usa a lança para saltar sobre o Goblin, atira flechas do arco e, por fim, usa a espada para cortá-lo ao meio. Depois a garota desmaia, e Yuya ouve pessoas se aproximando. Ele usa uma habilidade de invisibilidade para se esconder enquanto cavaleiros chegam, procurando pela garota. Acontece que ela é uma princesa chamada Lexia. De volta em casa, Yuya pensa no evento recente em que salvou aquela garota. Ele está um pouco preocupado, imaginando se ela está bem, mas como os cavaleiros vieram ajudá-la, ele imagina que ela deve estar de boa. Ao olhar para a camisa, percebe que talvez seja a hora de comprar roupas novas. Especialmente porque ele tem um dinheiro guardado de suas aventuras no outro mundo. Sua camisa atual é encantada para ficar limpa, mas ele pensa que seria bom ter mais opções para não parecer sempre o mesmo. Quando Yuya vai ao shopping fazer compras, ele percebe que as pessoas continuam o encarando. Provavelmente pensam que ele é algum tipo de celebridade ou modelo. Isso parece estranho para ele, já que não está acostumado a esse tipo de atenção. Enquanto isso, em outra parte do shopping, um diretor está tendo um dia de cão porque um modelo chamado Shu não apareceu para uma sessão de fotos. O gerente de show liga dizendo que ele está a caminho, mas o diretor está frustrado porque todos, especialmente a outra modelo, Miu, esperam desde cedo. A sessão é temática de casal, então não podem começar sem os dois modelos. O diretor decide que, em vez de esperar, vai encontrar outra pessoa no shopping para substituir Shu. Enquanto Yuya anda, ele se sente um pouco perdido no mar de opções de roupa. Nisso, umas garotas se aproximam e se oferecem para ajudá-lo a escolher roupas. Isso nunca vai acontecer com você, que só sai para ir no mercado. Yuya, meio incerto, pensa que elas podem estar tentando vender algo, então as recusa educadamente. As garotas ficam chocadas com a gentileza dele e começam a cochichar enquanto ele se afasta. Yuya se pergunta se agiu certo, mas decide continuar comprando sozinho. O diretor, ainda procurando um novo modelo, avista Yuya e imediatamente pensa que ele é a pessoa perfeita para o lugar. Sem hesitar, ele se aproxima de Yuya e explica a situação, perguntando se Yuya estaria disposto a ser um modelo masculino para a sessão. Yuya se sente um pouco nervoso, mas concorda, entendendo que muitas pessoas dependem dele. Logo, Yuya posa como namorado para a sessão, vestindo diferentes roupas e tentando seguir as instruções do diretor para parecer mais confiante e estiloso. Miu, a modelo, nota que Yuya está meio travado e o tranquiliza, dizendo que ele está ótimo, especialmente para um novato. O encorajamento dela ajuda Yuya a relaxar um pouco, e ele começa a aproveitar mais a experiência. Conforme a sessão continua, Yuya fica mais impressionado com o profissionalismo de Miu, mesmo tendo a mesma idade. Para a próxima foto, Miu tem que chegar bem perto de Yuya, o que o deixa ainda mais nervoso, especialmente quando o diretor pede para ela se aproximar. Apesar de se sentir meio sem jeito, Yuya se esforça, e uma multidão começa a se juntar para vê-los. Enquanto isso, no outro mundo, a princesa Lexia não consegue parar de pensar em como Yuya salvou a vida dela. Ela decide que tem que voltar à Floresta Escura para encontrá-lo e agradecê-lo pessoalmente. Mesmo com o cavaleiro alertando sobre os perigos, Lexia insiste em voltar, e os cavaleiros a contragosto concordam em ir com ela. De volta ao shopping, a sessão de fotos finalmente termina, e Yuya está exausto. Miu o agradece novamente por ter entrado de última hora. Enquanto terminam, Yuya acidentalmente engasga com a bebida, e Miu oferece seu lenço. Yuya, meio envergonhado, hesita em aceitar porque está suado da sessão e não quer usar a manga, já que as roupas não são dele. Miu então compartilha como entrou na modelagem, explicando que os pais eram sempre ocupados, então ela começou a modelar para ser notada. Ela também menciona que continuou porque percebeu que podia fazer as pessoas felizes com seu trabalho e isso lhe deu um propósito. Yuya ouve e fica impressionado com o quão apaixonada e dedicada Miu é, mesmo parecendo tão jovem. Enquanto conversam, o diretor tira algumas fotos espontâneas deles, capturando sua interação natural. De repente, Shou finalmente chega e a multidão rapidamente se anima ao vê-lo. Shou se aproxima de Miu, tentando pressioná-la para sair para beber depois da sessão. Yuya percebe que Miu está desconfortável, então decide intervir. Shou, irritado com a interferência de Yuya, tenta socá-lo, mas Yuya desvia facilmente do ataque e o joga para longe, deixando todos ao redor chocados. Yuya se preocupa em ter causado a cena, mas para sua surpresa, a multidão começa a torcer por ele, achando-o muito legal por ter defendido Miu.
O diretor, que gravou tudo, manda Sho ir embora, e Mil agradece Yuya por intervir, revelando que Sho estava perseguindo há um tempo. O diretor menciona que o comportamento feio de Sho pode finalmente cobrar seu preço e até acabar com sua carreira. Ele então pergunta se Yuya estaria interessado em mais trabalhos de modelo, mas Yuya, sentindo que modelar não é sua praia, recusa educadamente. O diretor respeita a decisão de Yuya e, como agradecimento, lhe dá todas as roupas que ele modelou durante a sessão, já que não podem pagá-lo em dinheiro. Por não ser um modelo profissional, Yuya pensa que a experiência em si foi suficiente, mas aceita as roupas. Mil espera que possam trabalhar juntos novamente no futuro e deseja boa sorte a Yuya. Ao saírem, o diretor comenta que Yuya poderia ter sido um astro se quisesse seguir a carreira de modelo, enquanto Mil cora discretamente, pensando em Yuya e se encantando por ele. De volta em casa, Yuya organiza suas roupas novas, ainda sem saber que as fotos da sessão já estão causando um burburinho na indústria da moda. Agências de talentos estão em polvorosa, ansiosas para descobrir quem é esse novo rosto. Uma agente particularmente determinada ordena que sua equipe rastreie Yuya antes que qualquer outro possa. Impressionada com o quão naturalmente ele atuou, apesar de ser um completo amador. Em outra parte do mundo, os Cavaleiros de Lexia estão em uma luta difícil com Goblins. A batalha fica ainda mais perigosa quando um Goblin se esgueira por trás de Lexia. Justo quando tudo parecia perdido, Yuya aparece e dá cabo do Goblin num piscar de olhos. Os Cavaleiros ficam chocados ao vê-lo, e Yuya derrota facilmente o resto dos Goblins. Lexia fica emocionada ao ver que Yuya é real e não era só um sonho. Após a luta, Yuya ajuda um dos cavaleiros feridos. Lexia se aproxima dele, dizendo que veio à Floresta Escura para lhe dizer algo importante. Yuya fica curioso, mas então ela surpreende a todos pedindo-o em casamento. Os cavaleiros ficam pasmos, especialmente Yuya. Owen, o capitão, lembra Lexia que ela é uma princesa e que não sabem muito sobre Yuya. Mas Lexia insiste que está apaixonada por ele à primeira vista. Yuya interrompe a discussão, dizendo que é muito perigoso ficar na floresta. Ele os convida para sua casa e os cavaleiros ficam surpresos ao saber que ele realmente mora nas florestas escuras. Ao chegarem, ficam impressionados com a casa dele. Owen se apresenta como capitão dos Cavaleiros de Arzelia e apresenta Lexia, a primeira princesa de Arzelia. Lexia agradece Yuya novamente por salvá-los, e Yuya começa a ficar nervoso agora que sabe que ela é uma princesa. Mas eles dizem pra ele não se preocupar, já que não é uma visita oficial e ele é o herói deles. Yuya se apresenta e os cavaleiros acham seu nome incomum, imaginando que ele possa ser de outro país. Lexia fantasia que Yuya poderia ser realeza de outra terra, mas Owen é mais cauteloso. Ele explica que vieram encontrar Yuya porque Lexia não teve a chance de agradecê-lo depois que ele a salvou pela primeira vez. Lexia admite que tem pensado nele desde então e novamente o pede em casamento. Yuya se sente sobrecarregado pela proposta repentina, achando que é muito rápido. Lexia, percebendo que o amor não é fácil, decide que eles deveriam começar como amigos. Yuya, meio nervoso, concorda. Owen então menciona que o rei quer conhecer Yuya no Palácio Real para agradecê-lo pessoalmente. Yuya hesita, mas concorda depois que Owen insiste que é uma ordem real. A viagem vai levar uns 5 dias, então Yuya pergunta se podem adiar, já que ele vai começar a escola nova. Owen diz que esperam felizes até Yuya estar pronto. Ao partirem, Lexia avisa Yuya para se preparar, porque da próxima vez ela está decidida a fisgar o coração dele na próxima rodada. Enquanto isso, na capital real, um homem relata a uma figura mascarada sobre a tentativa frustrada de matar Lexia. O homem mascarado enviou assassinos atrás dela, mas eles se perderam na Floresta Escura e foram mortos por monstros. O homem mascarado está furioso e avisa seu seguidor para não falhar novamente. Ele tira a máscara, revelando um rosto cicatrizado e fica claro que ele faz parte da família real. Com raiva na voz, ele jura se vingar de Lexia. De volta à casa de Yuya, ele marca a data no calendário para sua próxima visita ao rei. Depois disso, ele veste seu novíssimo uniforme escolar e sai para seu primeiro dia na academia. Enquanto ele caminha, as pessoas não param de olhar, pensando que ele deve ser algum tipo de modelo famoso. Quando Yuya chega à academia, o diretor o cumprimenta, mas rapidamente se desculpa por não poder conversar, dizendo a Yuya para apenas aproveitar seu tempo na escola. Yuya é apresentado à sua turma como um novo aluno, e seus amigos Ryu e Shingo ficam felizes em vê-lo. Mais tarde, durante um jogo de futebol, um aluno chamado Roy está dominando o campo, marcando gols e recebendo aplausos de todas as garotas. Yuya observa da lateral, impressionado com as habilidades de Roy. Uma garota chamada Kid se aproxima de Yuya e pergunta por que ele não está jogando, e ele explica que ainda não tem suas roupas de ginástica. No campo, Roy faz uma jogada inteligente, passando a bola para seu colega Akira. Akira avança em direção ao gol, pronto para exibir seu movimento especial, mas ele erra e acidentalmente chuta a bola direto na Kid. Yuya reage instantaneamente, parando a bola e até marcando um gol no processo. Todos ficam chocados com a rapidez com que ele se moveu. Yuya verifica se Kid está bem, e ela fica sem palavras com o quão legal ele é. Akira corre pedindo desculpas a Kid e até se oferecendo para ser seu servo para compensar o erro. Kid o tranquiliza, dizendo que está bem e educadamente recusa a oferta.
Ryu intervém, dizendo que Akira é só um pouco excêntrico, e Akira agradece a Yuya por salvar os dois. Mais tarde no vestiário, Kaori está se preparando para a aula de ginástica enquanto as outras garotas conversam sobre como Yuya é incrível, chamando-o de príncipe. Kid compartilha o que aconteceu no campo e as garotas começam a se perguntar se Yuya tem namorada. Kaori e Kid concordam que nada aconteceu ainda. Durante a próxima aula, Yuya acena para Kaori, que está no campo, mas de repente, um grupo de delinquentes chega em motocicletas. Os alunos imediatamente os reconhecem como os Ogros Vermelhos, uma gangue notória na área. Yuya fica chocado ao ver que seu irmão e sua irmã Sora estão com eles. Kaori fica confusa sobre por que eles estão na escola, e o irmão a aponta como a filha do diretor. Kaori reconhece o irmão e Sora, e eles revelam que estão ali para se vingar dela. Kaori os avisa que a polícia está a caminho, mas Sora não se preocupa e planeja sequestrar Kaori como vingança. A situação fica feia enquanto a gangue cerca Kaori. Yuya sente uma onda de medo, lembrando-se do bullying que sofreu deles. Seus amigos percebem que ele está paralisado de medo, mas Yuya consegue se recompor. Ele de repente pula da janela, surpreendendo a todos, já que estão no quarto andar. Yuya aterrissa em segurança e avança em direção à gangue. Yuya confronta seu antigo valentão, Araki, que o provoca, dizendo que vai dar uma lição em Yuya. Araki envia os membros de sua gangue atrás de Yuya, mas Yuya facilmente desvia dos ataques e os desarma em segundos. Araki tenta derrubá-lo, mas Yuya passa por ele, focado em salvar Kaori. Assim que Yuya alcança, um cara enorme chamado Omori entra em seu caminho. Omori avança contra Yuya, mas Yuya não se intimida e o joga pro lado sem esforço. Yuya finalmente chega a Kaori e verifica se ela está bem, mas o líder da gangue vem em sua direção em uma motocicleta. Yuya desvia bem a tempo, fazendo o líder bater. A polícia chega assim que o líder é nocauteado e todos os membros da gangue são presos. Os alunos são instruídos a voltar para a aula. Yuya se certifica de que Kaori está bem, e ela de repente se sente fraca, mas Yuya a assegura, e eles compartilham um momento tranquilo. Enquanto isso, o irmão de Yuya está furioso por os Ogros Vermelhos terem sido derrotados tão facilmente, mas o líder da gangue, agora acordado, começa a estrangulá-lo, culpando-o pelo fracasso. Sora tenta impedi-lo, mas é chutada para o lado. Assim que as coisas pioram, Yuya intervém e separa a briga, salvando seu irmão. O líder da gangue tenta atacar Yuya novamente, mas Yuya o encara, fazendo o líder recuar. Os outros alunos ficam impressionados com o que acabou de acontecer, mas tudo finalmente se acalma. Chocado por Yuya tê-lo salvado, o irmão pergunta por quê. Yuya explica que, embora o tenham tratado mal, eles ainda são família, e ele não poderia simplesmente deixá-lo sofrer. Tocados, o irmão e Sora pedem desculpas por tudo o que fizeram e pedem seu perdão. Mais tarde, os amigos de Yuya se juntam a ele, pedindo desculpas pelo caos causado por causa dele, mas também estão impressionados com sua bravura. Eles ficam especialmente surpresos por ele ter pulado de uma janela do quarto andar sem se machucar. Yuya decide explorar o outro mundo, mas se lembra de um aviso de Owen sobre como a Floresta Escura é o lugar mais perigoso por ali. A floresta está cheia de monstros tão fortes que poderiam aniquilar uma cidade inteira. Curioso sobre o sábio que costumava ser dono de sua casa, Yuya se aventura mais fundo na floresta, esperando encontrar monstros mais fortes para lutar. Enquanto ele vagueia, ouve um choro e avista um filhote sendo atacado por um orc enorme. O filhote está cercado por uma estranha energia escura, mas está claramente muito fraco para se defender. Yuya observa a distância e vê que o orc é um rei orc de nível 600 com um poder de ataque massivo. Ele pensa que não há como vencê-lo e considera deixar o filhote, mas enquanto o orc continua atacando, Yuya não consegue simplesmente ir embora. Ele se lembra de como seu avô sempre intervinha para ajudar, então Yuya decide tentar. Ele avança contra o orc pensando que pelo menos tentaria distraí-lo, mas para sua surpresa, ele derrota o orc com um único golpe. Sentindo-se um pouco envergonhado por ter hesitado tanto, Yuya se lembra da vez em que venceu um ogro forte, quando ele estava apenas no nível 1 e começa a se perguntar mais sobre o sábio que fez armas tão poderosas. Depois de derrubar o Warhaika, Yuya verifica o filhote, mas ele rosna para ele. Ele oferece uma poção, mas o cachorro desmaia de exaustão. Yuya rapidamente trata os ferimentos do filhote, e ele começa a se apegar a ele. Yuya tenta conversar com o cachorro e descobre que ele está sozinho, sem ter para onde ir. Sentindo pena, Yuya oferece levá-lo para casa, e o filhote concorda feliz. De repente, Yuya ganha uma nova habilidade, a habilidade de domar, e o cachorro se torna seu novo companheiro. Quando Yuya verifica as estatísticas do cachorro, ele fica impressionado ao ver que é na verdade um Fenrir negro de nível 500. Yuya decide nomear o cachorro de Knight por causa de sua pelagem preta, e o cachorro pula nele animadamente. Eles voltam para a casa de Yuya, onde ele examina os itens deixados pelo Rei Orc. Entre o saque, há uma pedra mágica de rank S, junto com a espada e a armadura do Rei Orc. O equipamento é muito grande para humanos, mas talvez seja possível reforjá-lo. Ele também encontra uma escova rara que estimula o crescimento do cabelo, que ele usa para escovar Knight. Yuya verifica suas próprias estatísticas e percebe que ainda está no nível 235, o que ele acha estranho, já que acabou de derrotar um monstro de nível 600.
Ele pensa que eventualmente descobrirá como o sistema de níveis funciona. De volta ao mundo real, Yuya deixa Knight em casa e vai para a escola. Ele pergunta aos amigos se há alguma pet shop por perto, mencionando que acabou de adotar um cachorro. Kid fica animada e pede para ver fotos, mas Yuya admite sem jeito que não tem nenhuma, porque não possui um smartphone. Seus amigos acham um pouco estranho, mas Yuya explica que nunca realmente precisou de um. Eles contam a ele sobre uma pet shop próxima, e embora não possam ir com ele depois da escola, Kid se oferece para ajudá-lo. Yuya aprecia a oferta, e Kid começa a pensar que pode ser como um encontro, mas rapidamente afasta a ideia, dizendo a Yuya para não se preocupar com isso. Quando Yuya chega em casa, Knight corre para cumprimentá-lo, e Yuya mostra a ele os novos itens que Kid o ajudou a escolher, incluindo uma coleira nova. Yuya decide que eles deveriam dar uma caminhada, então eles vão para o parque. Enquanto caminham, as pessoas os encaram pensando que Yuya é legal, e que Knight é adorável. No parque, Yuya encontra Kaori e a apresenta a Knight. Kaori começa a acariciar Knight e o acha incrivelmente fofo, enquanto outros ao redor pensam que eles formam um ótimo casal. Kaori pergunta sobre a raça de Knight, mas Yuya finge não saber, já que não pode exatamente dizer que Knight é um Fenrir. Kaori percebe como Knight é inteligente e fica feliz que Yuya tenha decidido adotá-lo. Nesse momento, uma garota chama Yuya, é Miu, a modelo com quem ele trabalhou antes. Ela também mora por perto e frequentemente vem ao parque para passear. Yuya apresenta Miu e Kaori uma à outra, e as pessoas ao redor ficam impressionadas ao ver Yuya com outra garota bonita. À medida que mais pessoas começam a reconhecer Miu, eles atraem muita atenção. Então Miu decide ir embora para evitar causar um tumulto. Antes de ir embora, ela menciona que espera ver Yuya novamente. Depois que Miu sai, Kaori pergunta se Miu é namorada de Yuya, mas Yuya rapidamente nega, explicando que só a conheceu uma vez antes e que ela está muito acima de sua liga. Kaori discorda e diz a ele para não se subestimar. De repente, uma mulher grita enquanto um homem arrebata sua bolsa e foge. Kaori pergunta a Yuya o que eles devem fazer, e Yuya diz a Knight para perseguir o ladrão. Enquanto eles verificam a mulher, Knight retorna, arrastando o ladrão de volta. Yuya diz a Kaori para chamar a polícia, mas o ladrão se solta e tenta atacar Kaori. Yuya intervém, rapidamente desarmando o homem e o imobilizando. A multidão ao redor aplaude, pensando que Yuya é incrivelmente legal, e Kaori o agradece novamente por salvá-la. Depois que a polícia leva o ladrão, Yuya volta para casa, sentindo-se bem com o desfecho das coisas. Enquanto Yuya e Knight exploram mais fundo na floresta escura, eles enfrentam inúmeros monstros difíceis. Em certo ponto, eles encontram outro Rei Orc. Desta vez, Knight se adianta, mostrando sua força ao derrubar o Rei Orc sozinho, mordendo seu pescoço e finalizando-o rapidamente. Enquanto continuam sua jornada, eles encontram um cervo de cristal, que é um monstro de nível 630 com um poder mágico realmente alto. Yuya decide ficar escondido usando sua habilidade de invisibilidade e observa o cervo, mas de alguma forma, o cervo o sente mesmo assim. Sem tempo para planejar, o cervo avança contra eles, forçando Yuya e Knight a se separarem. Knight tenta atacar, mas o cervo revida usando sua magia, causando explosões ao redor. O cervo então dispara uma poderosa rajada de água em Yuya, mas ele mal consegue desviar. Percebendo que precisam trabalhar juntos, Yuya diz a Knight para criar uma distração. Knight usa sua velocidade para zigue-zaguear ao redor do cervo, desviando de seus ataques mágicos, e finalmente acerta um golpe. Yuya aproveita a chance e finaliza o cervo. Quando eles verificam o saque, Yuya encontra uma caixa estranha. Dentro, ele descobre um conjunto de banho portátil que se mantém limpo automaticamente e tem um recurso que impede qualquer um de espioná-lo. Impressionado com o quão legal o item é, Yuya decide voltar para casa para experimentá-lo, desfrutando de um bom e relaxante banho com Knight. No dia seguinte, Yuya e Knight encontram um rolo de agulhas, um monstro incrivelmente rápido. No início, Yuya luta para acompanhá-lo, mas depois de observar seus movimentos, ele prevê para onde ele irá e desvia de seu ataque, fazendo o monstro ficar preso em uma parede. Yuya rapidamente o derrota e finalmente sobe para o nível 240, enquanto Knight atinge o nível 510. O impacto do rolo de agulhas batendo na parede faz com que ela rache, revelando uma caverna escondida. Curiosos, Yuya e Knight decidem explorá-la. Enquanto eles se aprofundam na caverna, o lugar de repente se ilumina, e eles entram em uma grande câmara. Para o choque de Yuya, eles encontram um corpo lá dentro, mas Knight percebe um livro no chão. Yuya o pega e percebe que é o livro do sábio. Enquanto Yuya lê o livro, ele aprende que o sábio era um mestre de todas as habilidades, tão poderoso que até os deuses queriam que ele se juntasse a eles, mas ele os recusou. Enquanto ele continua lendo, o livro começa a falar, avisando Yuya que à medida que ele fica mais forte, as pessoas podem começar a temê-lo. Preocupado com isso, Yuya ouve a voz do sábio, aconselhando-o a encontrar pessoas em quem possa confiar. O sábio então pergunta se Yuya quer aprender algo, e Yuya ansiosamente pede para aprender magia. O sábio preenche o livro com todo o seu conhecimento de magia, mas explica que Yuya ainda não pode usar magia, porque ele não tem os circuitos mágicos em seu corpo, já que ele é de outro mundo. No entanto, o sábio oferece passar seus próprios circuitos mágicos para Yuya, dizendo-lhe para viver uma vida feliz e plena.
De volta em casa, Yuya começa a praticar magia usando o livro do sábio. Ele começa aprendendo a sentir a energia mágica ao seu redor, o que o ajuda a adquirir uma nova habilidade, a manipulação de energia mágica. O livro o instrui a reunir a energia em sua mão e imaginar o feitiço que ele quer lançar. Animado para experimentar, Yuya sai e imagina criar uma bola de água. Night parece estar aprendendo também. Yuya dispara a bola de água em uma árvore e, para sua surpresa, a magia é super forte, atravessando a árvore. Enquanto isso, de volta à capital real, Owen relata ao rei sobre Yuya. Ele explica todas as coisas incríveis que Yuya fez, mas quando menciona que a princesa Lexia pediu Yuya em casamento, o rei surta pensando que Yuya deve ter de alguma forma enfeitiçado sua filha. Na escola, Yuya não consegue parar de pensar no livro do sábio. O livro o avisou sobre o uso de magia, dizendo que as técnicas que ele está aprendendo são raras mesmo no outro mundo. Seus pensamentos são interrompidos quando o professor anuncia que a turma fará um acampamento na próxima semana. Os alunos são divididos em grupos de 4 e Yuya acaba em um grupo com Kid, Akira e uma garota chamada Rin. Kid está animada com a viagem, mas Yuya admite que não tem nenhum equipamento de acampamento. Kid sugere que eles vão às compras juntos. Eles vão para o shopping. E Shingo fica surpreso quando Kaori se junta a eles. Ryu também fica chocado que Yuya seja amigo de Kaori, já que a maioria das pessoas se intimida com ela por ser filha do diretor. Mas Kaori diz a eles para apenas tratá-la como qualquer outra aluna. Yuya se pergunta onde está Akira, e Shingo explica que Akira não pôde ir hoje. Uma vez dentro do shopping, o grupo ajuda Yuya a escolher uma mochila. Depois eles decidem ir ao fliperama. Shingo fica animado ao ver seu personagem favorito em um jogo de garra, mas admite que é péssimo nisso. Yuya tenta usando sua habilidade de detectar fraquezas para encontrar o melhor ponto, e ganha a figura na primeira tentativa. Kid pergunta se ele pode ganhar um gato de pelúcia para ela, e com sua habilidade, Yuya facilmente o pega para ela. Ele acaba ganhando prêmios para todos, e Kaori, que nunca tinha ido a um fliperama antes, o agradece pelo presente. As garotas decidem ir às compras de roupas, então os rapazes fazem uma pausa e vão a um café. Enquanto relaxam, Yuya reflete sobre o quanto está se divertindo saindo com amigos pela primeira vez. De repente, um alarme dispara, e eles são informados de que há um incêndio no prédio e todos precisam evacuar. Yuya imediatamente se preocupa com as garotas, pensando que o fogo pode estar perto de onde elas estão. Ao chegarem à escadaria, Yuya pergunta a um homem se ele viu seus amigos. Nesse momento, Ryu recebe uma ligação de Kid que diz que elas estão presas lá em cima. Sem hesitar, Yuya sobe as escadas correndo, determinado a salvar seus amigos. Ele chega ao andar onde o fogo está furioso, mas os sprinklers não são suficientes para apagá-lo. Percebendo que não tem outra escolha, Yuya decide usar sua magia. Ele se cobre com uma camada de água, permitindo-lhe correr pelas chamas ileso. Ele encontra as garotas inconscientes devido à fumaça e rapidamente verifica o prédio com sua habilidade de detecção, confirmando que são as únicas que restam lá dentro. Ele usa sua magia para proteger as garotas, mas à medida que o fogo piora, ele começa a se preocupar que elas talvez não consigam sair a tempo. Lá fora, Ryu e Shingo observam impotentes enquanto os bombeiros tentam controlar o incêndio. Eles dizem aos bombeiros que seus amigos ainda estão lá dentro, mas os bombeiros dizem que não podem fazer nada até que o fogo esteja sob controle. Lá dentro, Yuya procura freneticamente por uma saída, mas o teto desaba, bloqueando o caminho deles. Enquanto ele desvia dos escombros que caem, Kaori deixa cair o presente que Yuya lhe deu. Preso sem saída, Yuya faz um movimento ousado. Ele usa sua magia para explodir o prédio, criando uma rota de fuga. O prédio inteiro treme, mas Yuya consegue sair com as garotas bem a tempo. As garotas são rapidamente tratadas pelos paramédicos, e os bombeiros repreendem Yuya por arriscar sua vida. O pai de Kaori chega, agradecendo a Yuya por salvar sua filha novamente. Yuya devolve o broche de honra que Kaori deixou cair, e ela abraça o pai, fazendo Yuya pensar em como uma família de verdade deveria ser. Embora ele se sinta um pouco sozinho, pensando que não tem ninguém assim, ele percebe que Night é sua família agora. Mais tarde, de volta em casa, Yuya pensa no que mais ele pode fazer com magia. Ele se lembra que a magia é apenas o poder da imaginação, então decide experimentar usá-la para viajar. Focando em um local específico, ele abre com sucesso um portal que o leva para o fundo da floresta escura. Animado por ter funcionado, Yuya percebe que só pode se teletransportar para lugares que já visitou. Ainda assim, ele está feliz que essa nova habilidade o permitirá voltar para casa rapidamente para alimentar Night, mesmo quando estiver fora na viagem escolar. Aproveitando o portal, Yuya e Night decidem explorar mais. Eles encontram uma caverna cheia de goblins, mas com a espada lendária de Yuya, os goblins não têm chance. Dentro da caverna, eles descobrem um monte de itens raros que Yuya armazena usando sua habilidade de armazenamento. Ele sente que ele e Night estão se tornando uma equipe melhor a cada aventura. Ao saírem da caverna, Yuya sugere que encerrem o dia, mas Night parece ansioso para continuar. Yuya explica que precisa se preparar para a viagem escolar, mas Night de repente dispara, sentindo algo à frente.
Yuya o segue, usando sua habilidade de invisibilidade para permanecer escondido. Eles encontram uma garota ferida e cercada por goblins. Yuya quer ajudar, mas Knight o impede. O Goblin de Elite ataca, esmagando uma árvore, mas alguns fios misteriosos bloqueiam seu caminho, e a garota revida, cortando o braço do Goblin. Yuya fica curioso sobre os fios, mas é interrompido quando mais Goblins atacam a garota. Ela se defende com os fios, mas o Goblin de Elite consegue atingi-la, nocauteando-a. Enquanto o Goblin se prepara para o golpe final, Yuya e Knight entram em ação, derrubando os Goblins juntos. No entanto, mais Goblins aparecem, então Yuya decide usar seu chicote divino, uma arma poderosa que prende e esmaga todos os Goblins em um único movimento. Yuya não consegue deixar de pensar o quão apelão o chicote é, capaz de atingir múltiplos inimigos de uma vez e nunca errar. Após a batalha, Yuya não tinha certeza do que fazer com a garota que acabara de salvar. Ele pensou em levá-la para sua casa, mas Knight parecia contra a ideia. Yuya não queria deixá-la sozinha, mas antes que pudesse decidir, a garota de repente acordou, assustada ao se ver sendo carregada. Em sua surpresa, ela acabou caindo no chão. Yuya rapidamente ofereceu a ela um shake de proteína, que curou todos os seus ferimentos imediatamente. A garota ficou impressionada e perguntou quem ele era. Então Yuya se apresentou e apresentou Knight. No entanto, Knight não parecia confiar nela, o que fez Yuya se perguntar o porquê. A garota se apresentou como Luna e explicou que estava treinando na floresta quando foi pega de surpresa pelo Goblin de Elite. Ela perguntou dos Goblins e Yuya, bem de boa, disse que deu um jeito neles. Luna ficou surpresa, ainda mais porque ele a carregou em segurança. Ela pediu desculpas por estar suja e suada, mas Yuya disse que era tranquilo. Luna perguntou se tinha um rio por perto para se limpar, mas Yuya, do nada, tirou sua banheira portátil. Ele esperou lá fora enquanto ela tomava banho e ela não acreditava que ele tinha um item tão raro. Yuya contou que conseguiu a banheira de um veado de cristal, o que impressionou Luna. Ela então disse que estava na floresta escura numa missão para um cliente, mas Yuya meio que não pegou essa parte. Luna perguntou se ele a acompanharia no treino, já que estavam ali por motivos parecidos. Yuya ficou com pena de deixá-la treinar sozinha, então topou ajudar. Nos dias seguintes, treinaram juntos. Ele a ajudou, e ela também o ensinou novas habilidades. Ambos ficaram mais fortes, e uma hora, Luna conseguiu derrubar um Goblin de Elite com seus fios, deixando Yuya de queixo caído. Ela o agradeceu, mas disse que ainda tinha muito a aprender, precisava ficar mais forte para completar a missão. Eventualmente, Yuya contou a Luna que precisava ir por causa de uma viagem escolar, mas ela não entendeu muito bem o que aquilo significava. No último dia de treino, Yuya resolveu relaxar na banheira, mas Luna o surpreendeu entrando junto, dizendo que queria compartilhar o momento. Yuya ficou super sem graça, mas Luna o abraçou, dizendo o quanto valorizava o tempo que passaram juntos. Ela se ofereceu para lavar as costas dele, mas quando a toalha dela caiu sem querer, Yuya ficou ainda mais constrangido. No dia seguinte, Yuya foi para sua viagem escolar. No ônibus, jogava cartas com os amigos, mas Kid notou que ele parecia meio cansado. Yuya admitiu que não dormiu direito na noite anterior. Apesar de exausto, ele continuava ganhando nos jogos de carta, surpreendendo os amigos. Eles não acreditavam que ele venceu 5 vezes seguidas, mas Yuya achou que era só sorte. Ele tirou um cochilo, pensando que talvez seu atributo de sorte tivesse a ver tanto com os jogos de carta quanto com a situação estranha com a Luna. Yuya acordou quando chegaram ao destino. Os alunos trocaram para o equipamento de acampamento, e a professora explicou que acampariam por 2 dias e teriam que viver da terra. A professora mencionou que havia peixes no rio e algumas plantas comestíveis, mas alguns alunos estavam preocupados que as plantas pudessem ser venenosas. A professora os tranquilizou, dizendo que a médica da escola estava de prontidão. Embora os alunos achassem a médica meio estranha, já que sempre ouviam barulhos esquisitos vindo do consultório dela, Akira brincou que podiam pular uma refeição por um dia, mas a professora insistiu que sobreviver na natureza fazia parte da lição. Ela também mencionou que era uma competição entre as turmas e que os resultados afetariam o bônus dela, então os incentivou a dar o melhor. Os alunos não ficaram muito animados com o motivo dela para os empurrar tanto. Os alunos são deixados na floresta, e Yuya se pergunta qual deveria ser o primeiro passo. Akira, todo confiante, diz que sobreviver será fácil, mas os outros não o levam a sério e o ignoram. Rin sugere que Yuya e Kid tentem pescar enquanto ela e Akira procuram plantas comestíveis. Ao chegarem ao rio, veem a maioria dos outros alunos já pescando. Kid percebe que podem ter perdido os melhores lugares. Ryu, que já está na água, diz que todos os lugares bons estão ocupados. Kid acha que deveriam tentar outra coisa, mas Yuya usa sua habilidade de detecção e encontra um ponto com muitos peixes. Kid se preocupa que a água seja muito rasa para as varas de pescar, mas Yuya tem uma ideia diferente. Ele mesmo entra na água. Yuya compara os peixes aos monstros que enfrentou na Floresta Escura, pensando que são muito mais lentos. Lembrando das dicas que Luna lhe deu sobre prever movimentos, ele consegue pegar um peixe com as mãos nuas. Kid fica impressionado e Yuya continua pegando mais peixes com facilidade. Outros alunos olham para ele como se fosse louco, e Kid diz que ele pode estar exagerando.
Yui admite que se empolgou um pouco e agradece Luna em silêncio pelo conselho. Enquanto isso, numa parte escondida da cidade, Luna está numa loja escura e sinistra, cheia de bonecos assustadores. Ela usa suas habilidades com fios para cortar as cabeças de todos e percebe que seu poder cresceu. Luna pensa no tempo que passou com Yuya, mas é revelado que ela é, na verdade, uma assassina que mata desde criança. Ela queria ter conhecido Yuya antes, pensando que sua vida poderia ter sido diferente. No entanto, Luna sabe que tem que seguir em frente porque é conhecida como a Caçadora de Cabeças, e se prepara para sua próxima missão. De volta ao acampamento, Yuya e Kid encontram Rin, exibindo orgulhosamente sua pilha de peixes. Rin fica chocada ao saber que Yuya pegou todos eles apenas com as mãos. Yuya então pergunta sobre Akira, que está deitado no chão, exausto. Akira reclama que Rin o usou para testar se cogumelos eram venenosos e até como isca para afugentar ursos. Preocupado, Yuya verifica os status de Akira para ver se ele está bem e fica aliviado ao descobrir que ele está ótimo. Rin e Akira mostram as plantas que colheram e Yuya usa sua habilidade para remover os cogumelos venenosos, elogiando os esforços deles. Eles vão para o prédio onde a professora, Sawada, está inspecionando a comida de todos para garantir que seja segura. Yuya encontra Kaori, que pergunta como está por a equipe dele. Eles conversam sobre a experiência até agora, até Kaori ser chamada de volta pela equipe dela. Akira fica surpreso com a proximidade de Yuya com Kaori e queria ser mais como ele. Quando a equipe de Yuya apresenta a comida a Sawada, ela fica impressionada por serem o primeiro grupo a trazer tanta comida segura para comer. Ela fica animada pensando no bônus, mas depois os lembra que também serão julgados pela culinária. Ela pergunta quem vai cozinhar e todos apontam para Yuya. Sawada o incentiva a dar o melhor, dando a entender que o bônus dela depende disso. Mas Yuya acha que ela está sendo um pouco óbvia demais sobre suas motivações. Yuya começa a cozinhar usando as habilidades que aprendeu morando sozinho e preparando refeições no outro mundo. A comida fica ótima, e a equipe devora tudo com entusiasmo. Yuya espera ansiosamente pelas reações deles. Sawada, que bebeu um pouco, experimenta a comida. Yuya está nervoso, mas todos acabam adorando. Sawada fica surpresa, dizendo que embora as refeições da escola sejam feitas por chefes de primeira, a culinária de Yuya é de alguma forma ainda melhor. Ela fica chocada com o quão bom é, e se pergunta como ele aprendeu a cozinhar tão bem. Yuya reflete sobre como ele sempre cozinhou só pra ele, já que estava sozinho, mas fica feliz em ver os outros desfrutando da sua comida. Depois da refeição, Sawada, brincando, pede Yuya em casamento, surpreendendo a todos. Ela admite que não sabe cozinhar nem limpar porque sempre foi focada na pesquisa e nunca teve um relacionamento. Depois de provar a comida de Yuya, ela declara que ele é um partidão e pede que ele se case com ela e cuide dela. Todos os outros rapidamente dizem que é uma má ideia, e Kid até diz que Yuya não é adequado para casamento, o que faz Yuya pensar que não é bom o suficiente. Mas Sawada insiste que é sério e diz que esperará por ele. Yuya, constrangido, tenta recusar educadamente, dizendo que não é apropriado, já que ela é sua professora. No entanto, ele diz a ela que a considera uma ótima professora. Sawada fica radiante ao ouvir isso e o puxa para um abraço apertado, deixando Yuya ainda mais sem graça. Kid tenta afastá-lo e Akira, observando tudo, não consegue deixar de pensar que Yuya é incrivelmente sortudo. Mais tarde naquela noite, Yuya decide se teletransportar de volta para casa para ver como Night estava. Lá, ele rapidamente prepara comida do seu estoque para Night, observando o cachorro devorá-la com avidez. Enquanto observa, Yuya pensa no quanto gosta de fazer os outros felizes com sua culinária. Depois de um tempo, ele se teletransporta de volta para o acampamento, onde todos estão tomando banho. Quando ele reaparece, todos os olhos estão nele, deixando Yuya confuso até Akira apontar o quão em forma e musculoso ele é. Yuya não entende porque estão todos olhando, sem perceber o quanto sua aparência se destaca. Enquanto isso, na área de banho das meninas, Rin está provocando Kid, sugerindo que todos os meninos devem estar afim dela. Elas encontram Kaori, e a conversa muda para como Sawada tinha pedido Yuya em casamento de brincadeira. Kaori fica surpresa com a notícia, e as meninas especulam que Sawada pode ter uma vantagem. Kid parece motivada a investir em Yuya também. Kaori pergunta se Kid tem sentimentos por Yuya, mas Kid nega rapidamente. No entanto, Rin não está convencida, achando que os sentimentos de Kid são óbvios. Kaori começa a se perguntar que tipo de garota Yuya gostaria. Na manhã seguinte, alguns alunos descobrem que seus pertences foram mexidos e suspeitam que um ladrão possa estar por perto. Akira parece especialmente preocupado, enquanto Yuya verifica se as coisas deles ainda estão seguras. O grupo decide ir procurar café da manhã, mas Akira fica apavorado quando avista marcas de garras numa árvore. Lembrando que Akira tinha sido usado como isca para ursos antes, Yuya junta as peças do que está acontecendo. Enquanto procuram comida, um urso aparece de repente, indo direto para as meninas, que gritam e saem correndo. O caos irrompe enquanto o urso persegue as garotas, causando pânico entre os alunos. Sawada sinaliza para todos se esconderem, mas o urso avança direto para eles. Enquanto correm, Sawada tropeça e cai, e o urso a ataca. Sem hesitar, Yuya pula, derrubando o urso no chão e o nocauteando. Ele verifica Sawada, que em vez de repreendê-lo por lutar com um urso, agradece por salvar a vida dela.
Ela até o pede em casamento de brincadeira de novo, mas Yuya recusa educadamente. Yuya então se pergunta o que acontecerá com o urso, e Kiori explica que tentarão domá-lo e usá-lo como urso de guarda. Se ficar agressivo de novo, eles o comerão. O urso parece entender, então o problema é resolvido, e a viagem de acampamento chega ao fim. De volta à sua casa, Yuya se prepara para encontrar o rei no outro mundo. No caminho, ele encontra um grupo de demônios na floresta. Preocupado que o grupo de Lexia pudesse topar com eles, decide cuidar dos demônios sozinho. Knight ataca um dos demônios e Yuya joga sua lança, mas o demônio a pega. Não se intimidando, Yuya muda para um martelo poderoso, esmagando o demônio e limpando a área, impressionado mais uma vez pelas armas do sábio. Um dos demônios deixa cair um capacete estranho e Yuya decide experimentá-lo. No entanto, uma criatura misteriosa, parecida com um coelho, o observa de longe, pensando que Yuya pode ser quem ela estava procurando. Nesse momento, o grupo de Lexia chega, e Owen parece preocupado ao ver Yuya usando o capacete. Yuya o remove rapidamente, e eles ficam aliviados em vê-lo, perguntam se ele está pronto para encontrar o rei e o convidam para se juntar a eles na jornada ao palácio. Enquanto se preparam para partir, Knight de repente pula em Lexia e uma árvore cai. Yuya rapidamente corta a árvore ao meio e percebe os fios que Luna usa. Percebendo que Knight estava protegendo Lexia, Owen fica confuso, e Yuya descobre que Luna deve estar por perto. Enquanto Luna tenta escapar, Yuya a alcança e a nocauteia. Ele fica chocado ao ver que é realmente Luna, e Lexia se junta a ele, curiosa sobre quem ela é. Yuya explica que Luna é quem tentou atacar Lexia e percebe que Knight sentiu isso o tempo todo. Yuya pergunta se pode curar as feridas de Luna e levá-la de volta para sua casa para descobrir o que está acontecendo, não querendo acreditar que ela é realmente má. Lexia concorda, e nesse momento Alan corre, repreendendo Lexia por sair sozinha. No entanto, Lexia insiste em visitar a casa de Yuya para aprender mais sobre a situação e a conexão de Yuya com Luna. Yuya decide teletransportá-los de volta para sua casa para economizar tempo, deixando Owen para trás. Lexia fica surpresa com o teletransporte, e enquanto esperam Luna acordar, Yuya explica como a conheceu na floresta e como treinaram juntos. No entanto, Lexia está mais interessada na magia de teletransporte que Yuya usou. Yuya admite que apenas pensou em usar magia e então pede a Luna para explicar sua história. Sentindo-se sem esperança, Luna diz para eles acabarem logo com isso, mas Yuya gentilmente pede para ela compartilhar o que aconteceu. Luna começa explicando que cresceu órfã, sobrevivendo catando comida. Eventualmente, um homem a acolheu e a ensinou a ler, escrever e se tornar uma assassina. Ela mais tarde se juntou à Guilda Negra, que Lexia explica ser um grupo envolvido em todo tipo de atividades criminosas. Luna admite que se tornou notória como a caçadora de cabeças porque completou muitas missões mortais. Lexia fica chocada e Luna então revela que sua missão era assassinar Lexia, mas como falhou, ela tem certeza de que sua vida está em perigo. Ela se oferece para ajudar, mas não é muito boa nisso, e Luna dá a Lexia um olhar presunçoso. Não querendo ficar para trás, Lexia exige ser alimentada também, usando seu status de princesa para fazer Yuya obedecer, mesmo não estando ferida. Mais tarde naquela noite, as meninas dormem enquanto Yuya, cansado do dia, reflete sobre o quão louco tudo tem sido, mas se sente contente com a noite difícil. Owen o agradece por salvar Lexia. Owen concorda, mas insiste que a manterão sob vigilância. De repente, Yuya se lembra que não pode ir ao palácio com eles porque esteve longe da escola por muito tempo. Owen sugere que Yuya visite o palácio sempre que tiver chance e lhe dá direções para uma vila próxima para encontrar o caminho para a capital. Enquanto se separam, Lexia pede para Yuya visitar em breve, mas antes que ele parta, Luna corre até ele, dá um beijo rápido e o agradece por tudo que ele fez por ela. Lexia fica chocada e exige voltar para Ving. Yuya fica pensando no beijo e se perguntando se Luna tem sentimentos por ele. Para clarear a mente, ele decide tomar um banho. Quando Yuya decide verificar, é uma competição de jogos de bola, e ela incentiva a todos a dar o máximo, já que isso afetará o bônus dela. O primeiro evento é futebol, e a turma é dividida em dois times. Como Yuya não está familiarizado com o futebol, ele é colocado como goleiro. Quando o jogo começa, Ryu domina o campo, enfrentando facilmente o time adversário e marcando um gol. Kid fica impressionado ao permitir que Akira roube a bola de Ryu. Depois da escola, uma agência de modelos aborda Yuya, convidando-o para entrar na indústria. Yuya recusa educadamente, explicando que está feliz com sua vida na escola. Nio, a modelo com quem ele já havia trabalhado, aparece e tenta persuadi-lo a reconsiderar. Os amigos de Yuya ficam surpresos ao vê-lo como uma pessoa tão famosa, e Yuya explica que eles apenas trabalharam juntos por acaso.
Ele corre atrás dela. O gerente da agência de modelos tem a ideia de fazer uma reportagem sobre a escola, e a fotógrafa aprova. Para testar seus limites, ele se aventura mais fundo na floresta e descobre uma área cheia de árvores negras quase indestrutíveis. Enquanto ele se pergunta como Akatsuki ficou tão grande, um javali enorme o ataca de repente. Yuya tenta se curar, mas o javali o ataca novamente, deixando-o numa situação difícil. Justo quando as coisas parecem sombrias, o javali é arremessado por um coelho misterioso que se apresenta como Usagi. Yuya fica chocado ao descobrir que Usagi pode falar. O javali se levanta, mas Usagi o derrota rapidamente, destruindo várias árvores no processo. Grato pela ajuda, Yuya pede a Usagi para mostrar seu chute. Usagi é um chutador divino. Ele diz a Yuya que os divinos são responsáveis por proteger o mundo de criaturas chamadas Vis, que são manifestações das forças negativas do mundo. Embora Yuya esteja hesitante em se tornar um divino, Usagi diz que a luta contra os Vis é inevitável, e eles precisam de tantos aliados quanto puderem. Yuya, que quer proteger Night e Akatsuki, concorda em continuar treinando. Usagi, impressionado com a barreira ao redor da casa de Yuya, pede a Yuya para ensiná-lo um pouco de magia em troca. Eles concordam em trocar conhecimento e continuar o treinamento juntos. No dia seguinte, Yuya está correndo pela floresta, sendo perseguido por um javali gigante rei Metil. Usagi, o coelho falante, diz que esta é uma ótima chance de praticar. Yuya luta no início, mas com alguns chutes fortes e usando seu chicote, ele finalmente derruba o javali. Sentindo-se orgulhoso, Yuya verifica os itens que o javali deixou cair, todos classificados como esse. Usagi então explica que existem monstros ainda mais fortes por aí, com classificações como triplo esse e X, e que as criaturas mais poderosas, os Vis, estão no nível lendário. De repente, Yuya recebe uma notificação de que está evoluindo. Seu corpo brilha, e embora não pareça muito diferente, ele ganha várias novas habilidades. No dia seguinte na escola, Yuya participa de uma partida de tênis de mesa. O chefe da agência de modelos que o segue diz para ele fazer um bom show. O oponente de Yuya é o campeão nacional apelidado de Atirador por seus saques precisos. O campeão saca com uma velocidade e poder que Yuya mal consegue acompanhar, mas depois de pensar em como ele lidou com o javali, Yuya facilmente devolve o próximo saque, quebrando a mesa no processo. Percebendo que sua força pode ser demais, Yuya decide desistir da partida para evitar machucar alguém, o que frustra os fotógrafos que reclamam que não conseguiram capturar seus movimentos. Depois da partida de tênis de mesa, Kid puxa Yuya para se juntar ao jogo de vôlei porque um dos jogadores se machucou. O chefe da agência de modelos segue, ansioso para tirar mais fotos. O jogo começa, e o saque de Yuya é tão poderoso que estoura a bola e destrói a rede. O outro time desiste na hora, e mais uma vez os fotógrafos perderam a foto porque estavam distraídos. Depois do jogo, Kid diz a Yuya para não se preocupar, dizendo que uma vitória ainda é uma vitória. De repente, eles ouvem um grito. Acontece que o parceiro de tênis de Kaori se machucou, então Yuya entra para jogar com ela. Enquanto Kaori saca, sua raquete voa da mão dela, quase atingindo Yuya. Ele percebe que o parceiro dela se machucou por causa de seus saques descontrolados. Yuya decide assumir o controle do jogo, lidando com todos os golpes e levando a equipe à vitória. Kaori tenta ajudar, mas acaba jogando a raquete de novo e quase caindo. Yuya pega bem a tempo, e desta vez, os fotógrafos finalmente conseguem uma ótima foto do momento. No final do dia, Kaori volta para casa com Yuya, agradecendo pela ajuda dele. Ela se oferece para pagar uma comida para ele, mas Yuya diz que está feliz em estar com ela, então não há necessidade de recompensa. Em resposta, Kaori lhe dá um beijo rápido na bochecha, deixando Yuya surpreso e corado. Enquanto isso, de volta ao outro mundo, Usagi está lutando contra um dos Vis. A criatura fica chocada ao ver Usagi usando magia, algo incomum para sua espécie. Usagi agradece Yuya por ensiná-lo magia, mas o Vil decide que Yuya pode ser uma ameaça maior e parte para encontrá-lo em vez disso. De volta ao mundo real, o chefe da agência de modelos está revisando as fotos de Yuya e fica emocionado com o resultado. Ela está confiante de que a revista venderá como louca, mas está preocupada que outras agências possam tentar recrutar Yuya assim que virem suas fotos. No entanto, ela tem um plano para garantir que Yuya fique com eles. Mais tarde, na casa de Yuya, ele e Kaori estão estudando juntos. Yuya agradece Kaori por ajudá-lo com a lição de casa de matemática, e ela responde que não é problema, já que ele a tem ajudado com o inglês. Yuya pensa consigo mesmo que é graças à sua habilidade de linguagem que o inglês se tornou tão fácil para ele. Em um flashback, vemos Yuya e Kaori voltando para casa, conversando sobre os próximos exames. Yuya admite que está nervoso sobre como ele se sairá, o que surpreende Kaori, que pensava que não havia nada que Yuya não pudesse lidar. Foi quando ela sugeriu que estudassem juntos. Quando Kaori conhece Akatsuki pela primeira vez, ela acha que os dois animais de estimação de Yuya são adoráveis. Mais tarde, enquanto estudavam, Kaori pediu para ir ao banheiro, mas ao sair, Yuya ficou preocupado que ela se perdesse na casa. Em vez disso, Kaori acabou bem na frente da misteriosa porta para o outro mundo. Yuya a seguiu rapidinho, e Kaori disse que se sentiu atraída pela porta.
Nervoso, Yuya explicou que a porta levava a outro mundo e pediu para ela tentar colocar a mão. Quando ela fez, a mão dela foi barrada por uma espécie de barreira. Yuya explicou que só quem ele permitia podia passar. Curiosa, Kaori perguntou sobre o outro mundo. Então Yuya disse que era um lugar cheio de monstros e magia. Ele até exibiu algumas de suas habilidades mágicas, o que deixou Kaori boquiaberta. Yuya contou que tudo que aprendeu no outro mundo o ajudou a lidar com os valentões da escola e a salvar pessoas no incêndio da loja. Kaori achou difícil de acreditar, mas ficou super animada quando Yuya se ofereceu para mostrar o outro mundo a ela. De mãos dadas, Yuya a guiou pela porta e Kaori ficou chocada ao se ver num lugar completamente diferente. Yuya explicou que tanto Night quanto Akatsuki eram desse mundo. Ele disse que Night era um Fenrir, tipo um lobo gigante. E Akatsuki é uma espécie de criatura mágica, embora ele fique irritado quando Yuya o compara a um porco. A tela de status da Kaori apareceu de repente, e Yuya explicou que, nesse mundo, as habilidades de todos são mostradas como estatísticas. Ele ficou surpreso ao ver que os status iniciais da Kaori eram bem mais altos que os dele quando chegou. Lembrou que os dele estavam no nível mais baixo no começo, e admitiu a Kaori que sua transformação e novas habilidades o faziam sentir que tinha trapaceado. Ele se preocupa que as pessoas só gostem dele agora por causa da aparência e do que ele pode fazer. Kaori mudou de assunto, pedindo para ver mais do mundo. Yuya disse que era perigoso fora da barreira da casa, mas prometeu mostrar mais outra hora. Ela o fez fazer um juramento de dedinho, e Yuya pediu para ela guardar segredo de tudo, fazendo-a sentir que compartilhavam algo especial. Kaori se sentiu ainda mais próxima de Yuya depois disso. Quando Lexia voltou ao palácio, o rei notou que Yuya não estava com ela e perguntou o porquê. Owen explicou que os planos mudaram, e o rei logo suspeitou que tinha a ver com a Luna. Ela não hesitou, e admitiu que tentou assassinar Lexia. Furioso, o rei pegou sua espada e avançou contra a Luna para matá-la. Mas ele parou ao perceber que ela tinha a habilidade de bloquear seu ataque segurando seu braço, mostrando que sabia como contra-atacar sua espada especial. Lexia interveio, brava com o pai, e disse que foi a escolha dela fazer de Luna sua guarda. Ela até disse que o odiaria se ele a machucasse. Chocado com as palavras da filha, o rei concordou, a contragosto, em deixar Luna fazer parte da guarda de Lexia. Assim que as coisas se acalmaram, o rei pediu a Owen que contasse mais sobre Luna. Owen explicou que Luna era uma assassina de elite, conhecida como caçadora de cabeças, trabalhando para uma guilda sombria. O rei começou a se preocupar com o papel de Yuya em tudo isso. Owen então contou ao rei como Yuya capturou Luna e levou ela e Lexia para a casa dele. Ao saber que Lexia passou a noite na casa de um homem, o rei enlouqueceu, imaginando o pior. Owen tentou garantir que nada aconteceu, mas o rei não se convenceu. Enquanto isso, numa sala secreta, o homem mascarado que tentou matar Lexia revelou ser Rhaegar, o filho mais velho do rei. Seu servo relatou que um nobre contratou Luna para assassinar Lexia, mas ela falhou porque Yuya se envolveu e até virou guarda de Lexia. O servo também mencionou que Yuya foi convidado ao palácio, dando uma ideia a Rhaegar. Ele entregou um dispositivo mágico que anula toda a magia em seu alcance, planejando usá-lo para enfraquecer os guardas do rei. Se o plano falhar, podem culpar Yuya quando ele aparecer no palácio. De volta à floresta, Yuya ganhou um dia extra de folga após a competição da academia. Então decidiu visitar a capital. No caminho, ele lutou contra um monstro-ovelha que deixou cair itens raros, incluindo um conjunto de cama mágico que prometia o melhor sono de todos. Quando Yuya chegou a uma cidade próxima, ficou surpreso ao ver que esse mundo tinha pessoas gato. Ele foi à guilda para trocar alguns itens, já que não tinha dinheiro nesse mundo. O mestre da guilda achou o nome de Yuya incomum e perguntou de onde ele era. Yuya disse que era de uma ilha pequena, e o mestre presumiu que ele devia ser um nobre pela aparência, mas Yuya insistiu que era só um cara normal. O mestre da guilda ficou impressionado quando Yuya tirou um monte de pimentas usando sua habilidade de caixa de itens. O mestre as examinou e disse que eram da mais alta qualidade que já vira, mesmo Yuya achando que eram pimentas normais. O mestre ofereceu comprá-las por 100 moedas de ouro, o que confundiu Yuya, já que ele não sabia o valor do dinheiro. O mestre explicou que uma família comum pode viver confortavelmente com apenas 5 moedas de ouro por ano, então 100 de ouro é muito dinheiro. O mestre também deu um cartão da guilda para identificação e disse como chegar à capital. Quando Yuya chegou à capital, ficou impressionado com a multidão. Akatsuki apontou o palácio e Yuya começou a ficar nervoso, preocupado em não se encaixar. Ele foi ao palácio e foi recebido por Owen, que disse que iriam encontrar o rei imediatamente. Yuya entrou em pânico, sentindo-se despreparado, mas Owen o tranquilizou, dizendo que era só um encontro casual. Dentro da sala do trono, Lexia e Luna esperavam. Yuya se curvou diante do rei, que logo mencionou a proposta de Lexia e começou a ficar bravo, achando que Yuya devia ter enganado a filha. Owen tentou acalmá-lo, mas o rei ainda estava chateado porque Yuya não trouxe presentes para Lexia. Em pânico, Yuya rapidamente ofereceu o conjunto de cama que pegou do monstro-ovelha. Lexia ficou satisfeita com o presente, mas o rei ficou furioso, achando que Yuya estava tentando cortejar a filha bem na frente dele.
Owen explicou que Yuya não conhecia os costumes deles, mas Yuya ficou confuso. Lexia então disse que dar roupa de cama de presente significa que você quer casar com a pessoa e compartilhar a cama. Percebendo o erro enorme, Yuya tentou se desculpar, mas o rei estava pronto para atacá-lo. Nesse exato momento, um grupo de assassinos invadiu a sala. O rei ordenou que seus guardas revidassem, mas um dos assassinos ativou uma barreira mágica, parando toda a magia no cômodo. Os assassinos avançaram. Mas Yuya, com Knight ao seu lado, os derrotou rapidinho. Lexia se agarrou a Yuya, elogiando-o por salvá-los, enquanto Luna, com ciúmes, tentava afastá-la. O rei, porém, apenas fuzilou Yuya com o olhar, ainda não muito feliz com o que tinha acontecido. Após a luta, Owen encontrou um emblema estranho em um dos atacantes caídos e percebeu que o príncipe Rhaegar, o filho mais velho do rei, estava por trás do ataque. A notícia se espalhou rápido e o rei se trancou no quarto, preocupado com o ocorrido. Yuya não sabia o que fazer, mas Owen pediu para ele ajudar a manter Lexia segura. Yuya decidiu procurar Lexia, meio nervoso com a situação. Bem quando ele ia bater na porta dela, Lexia saiu, pegando-o de surpresa. Lexia sugeriu que, já que era a primeira vez de Yuya na capital, eles deveriam ir explorar a cidade. Luna, sempre cautelosa, lembrou que poderia ser perigoso, mas Lexia argumentou que se o irmão mandasse mais atacantes, isso revelaria onde ele estava escondido. Luna concordou, mas sabia que Lexia só queria sair. Luna se ofereceu para mostrar a cidade a Yuya, mas Lexia recusou, não querendo deixá-lo sozinho com Luna. Owen tentou intervir, oferecendo-se para guiar Yuya enquanto as garotas ficavam seguras no castelo, mas Lexia e Luna rejeitaram a ideia. No fim, as duas garotas insistiram em ir com Yuya, com Owen seguindo de longe. Lexia queria levar Yuya para ver joias, mas Luna tinha outras ideias, o que levou a uma discussão divertida entre elas. A briga delas chamou a atenção das pessoas na rua, que começaram a se perguntar se Yuya era um nobre por estar com duas garotas tão bonitas. Enquanto andavam, Yuya se interessou pela Guilda dos Aventureiros. Ele mencionou que se juntou à Guilda dos Mercadores a caminho da capital, e Luna sugeriu que ele também deveria entrar na Guilda dos Aventureiros. Ela apontou que, como Yuya gosta, entrar na guilda facilitaria a troca de partes de monstros e o ganho de dinheiro. Luna decidiu se inscrever também, esperando fazer missões com Yuya. Lexia não gostou da ideia, mas Luna sugeriu que Lexia também poderia entrar. Lexia reclamou, mas Luna disse para ela não se preocupar, porque Yuya provavelmente estaria ocupado demais para fazer missões com ela de qualquer jeito. Na Guilda dos Aventureiros, eles conheceram uma atendente chamada Emilia, que lhes deu formulários para preencher. Enquanto preenchia o dele, Yuya se deparou com uma pergunta sobre quais tipos de magia ele podia usar. Lembrando que o conhecimento mágico nesse mundo não era muito avançado, Yuya decidiu não mencionar todas as suas habilidades, como teletransporte. Em vez disso, ele anotou magia de vento, fogo e água. O próximo passo era medir o poder mágico deles com uma bola de cristal. Yuya se perguntou por que não verificavam a janela de status, mas Emilia explicou que a maioria dos aventureiros mantém seus status privados, então a bola de cristal ajuda a verificar o poder. Luna foi primeiro, e a bola brilhou amarelo, mostrando seu poder mágico. Ela admitiu que não era muito boa com magia. Quando foi a vez de Yuya, a bola de cristal se estilhaçou com sua energia avassaladora. Emilia achou que era um erro e tentou de novo, mas a bola quebrou outra vez. Yuya se desculpou e perguntou se precisava pagar, mas Emilia disse que estava tudo bem. Quando ela olhou os formulários, ficou chocada ao ver que Yuya podia usar 3 tipos de magia, algo raro e que geralmente só se ouvia falar em contos de fadas. Lexia ficou impressionada, e Yuya só estava feliz por não ter listado todas as suas habilidades mágicas. Depois de processar os formulários, Emilia lhes deu os novos cartões da guilda e explicou que começariam no rank F. Yuya perguntou se precisavam completar missões rápido, mas Emilia disse que podiam ir no próprio ritmo. Ela os alertou para terem cuidado ao coletar itens, para não prejudicarem o meio ambiente colhendo plantas demais. Enquanto olhavam o quadro de missões, tentando decidir o que fazer primeiro, uma mulher chamada Greena se aproximou de Yuya. Ela o viu quebrar a bola de cristal e queria formar uma equipe com ele, mas Lexia e Luna a afastaram rapidinho, dizendo que ela tinha bebido demais. Enquanto Greena se afastava, ela disse que esperava ver Yuya de novo. Lexia começou a repensar sua decisão de entrar na guilda, achando que precisava proteger Yuya de outras mulheres como Greena. Mas Luna lembrou que Owen já tinha dificuldade em mantê-la longe de encrencas. Yuya e seus amigos partiram para a primeira missão, coletar ervas. Yuya ficou surpreso que sua habilidade não só identificava as plantas, mas também lhe dava instruções de como colhê-las corretamente. Luna teve um pouco de dificuldade para não danificar as raízes, enquanto Lexia estava feliz em se afastar do palácio. Lexia desafiou Luna para ver quem coletava as ervas mais valiosas, com a vencedora ganhando um dia inteiro com Yuya. Owen os lembrou para não colherem ervas demais, então todos se espalharam para começar a coletar. Enquanto Yuya coletava ervas, ele encontrou uma planta que podia restaurar mana, e Akatsuki tentou ajudar, mas só achou uma venenosa.
Quando as garotas voltaram, Yuya começou a olhar o que elas coletaram, mas de repente Owen correu até eles. Ele disse que descobriram onde o primeiro príncipe, Ryger, estava escondido, e pediu para Yuya ir junto e ajudar. Lexia e Luna voltaram para o castelo, enquanto Yuya e Owen foram ao local. Chegaram a uma casa velha e caindo aos pedaços, e tudo parecia quieto. Owen achou que talvez o príncipe já tivesse sido capturado pelos soldados que chegaram antes. Mas ao entrarem, um dos soldados foi atingido por uma faca. Encontraram o príncipe fazendo um refém, mas Yuya enviou Knight, que salvou o guarda rapidinho. Os homens de Owen cercaram o príncipe mandando-o se render, mas Ryger recusou e começou a balançar a espada descontroladamente. Em desespero, Ryger ameaçou tirar a própria vida, dizendo que não valia nada. Owen não sabia o que fazer, mas Yuya interveio e o impediu. Ryger tentou atacar Yuya, mas Yuya o derrubou rapidinho. Bem quando iam levar Ryger, houve uma explosão enorme, e a casa foi pelos ares. Ryger ficou aliviado ao ver uma garota misteriosa, mas ela olhou em volta e percebeu que Ryger tinha falhado. Ela friamente disse que ele não era mais útil. Ryger, chocado, percebeu que ela nunca quis ajudá-lo a se tornar rei. Em vez disso, ela queria usá-lo para iniciar guerras e causar o caos. De coração partido, Ryger percebeu que foi enganado. A garota se preparou para matá-lo, mas Owen tentou impedi-la e foi atingido por uma flecha. Yuya olhou em volta, tentando descobrir de onde veio a flecha, mas a garota começou a atirar mais, dificultando a movimentação de todos. Ela parecia saber exatamente o que fariam em seguida, e estava prestes a acabar com eles quando Yuya usou sua magia para afastar as flechas. Owen agradeceu a Yuya por salvá-los, e a garota percebeu que Yuya era quem ela estava procurando. Ela queria lutar com ele, mas decidiu ir embora, dizendo que estava cansada demais para lutar agora. Ryger foi levado de volta ao palácio e apresentado ao rei. Os guardas removeram a máscara e a capa de Ryger, revelando que seu corpo estava coberto de cicatrizes. Lexia achou difícil olhá-lo, e foi revelado que ela acidentalmente causou essas lesões quando perdeu o controle de sua magia. Depois disso, Ryger enlouqueceu e começou a se machucar para lidar com a dor. Ele culpou o rei por não ajudá-lo e por mantê-lo escondido, tratando-o como se não existisse. Ryger, agora curado, mas ainda enfrentando punição, implorou para que seu sofrimento acabasse e pediu para ser morto. Yuya interrompeu, dizendo que talvez pudesse ajudar, e tirou uma poção de cura. Ryger tentou resistir, mas a poção curou todas as suas cicatrizes completamente. Todos ficaram chocados enquanto ele se olhava no espelho, impressionado por estar curado. Yuya explicou que a poção era feita de uma erva muito especial que ele cultivava em seu jardim. Ryger começou a rir, pensando que, mesmo curado, ainda teria que enfrentar sua punição. Lexia perguntou quais crimes ele cometeu, e o rei disse que Ryger tentou matá-lo. Lexia decidiu perdoar Ryger, dizendo que, como o crime foi contra ela, ela podia perdoá-lo. O rei concordou e Ryger evitou sua punição. Depois o rei quis recompensar Yuya. Lexia sugeriu casar com ele, e Luna também se ofereceu. Em vez disso, o rei deu a Yuya o título de Lorde Cavaleiro e concedeu-lhe algumas terras e uma mansão. Yuya foi para a cama e adormeceu rapidinho, mas teve um pesadelo ruim onde lutava com a garota misteriosa e perdia. No dia seguinte na escola, ele se sentiu inquieto e distraído, seus amigos o convidaram para sair depois da aula, mas ele recusou e correu para casa ainda pensando na garota. Determinado a estar pronto se eles se encontrassem de novo, ele voltou para o outro mundo e começou a treinar pesado. Enquanto ele treinava, Knight de repente sentiu algo e eles foram atacados. A garota misteriosa apareceu e Yuya ficou confuso sobre por que ela o perseguia. Ela explicou que queria vingança e o via como alguém que poderia estragar seus planos. Ao mesmo tempo, Kaori decidiu visitar a casa de Yuya para estudar. Ela encontrou a porta aberta e, não o encontrando lá dentro, atravessou a porta para o outro mundo, procurando por Yuya. De repente, ela ouviu explosões por perto. A garota começou a atirar flechas em Yuya, mas ele avançou contra ela com Knight ao seu lado, conseguindo acertar um golpe. A garota ficou surpresa com a força de Yuya e decidiu que precisava derrubá-lo, antes que ele ficasse ainda mais forte. Ela disparou mais flechas e Yuya viu Kaori por perto. Preocupado, ele tentou protegê-la, o que levou a uma grande explosão. A garota se preparou para acabar com ele com seu ataque mais forte, mas o Sagi apareceu bem a tempo de bloqueá-lo. O Sagi se desculpou pelo atraso, dizendo que estava coletando informações. Ele disse a Yuya que o nome da garota era Yuchi e ela era aluna de um poderoso arqueiro. Yuchi admitiu que seu mestre foi morto e agora ela queria vingança. Ela disse que Yuya sempre aparecia tarde demais, diferente do mestre dela, que protegeu os humanos até que o traíram. Yuya argumentou que, como divinos, o trabalho deles era lutar contra o mal, e usar seus poderes para destruir o mundo ia contra o dever deles. Mas Yuchi disse que só aprendeu as habilidades do mestre, e não assumiu o título de divina, então não estava presa às regras deles. A luta continuou, e Yuya copiou um movimento que o Sagi usou antes, criando uma abertura para Yuya acertar um golpe forte em Yuchi.
mas Yuchi se recusou a desistir, acessando o poder do frasco. Ela soltou um grito que quase derrubou Yuya e avançou contra ele. Eles trocaram golpes e as coisas começaram a ficar ruins para Yuya, até que Akatsuki pulou, usando sua habilidade de solo sagrado para enfraquecer o poder de Yuchi. Isso deu a Yuya a chance de nocauteá-la. Usagi explicou que, além dos divinos, também existem bestas sagradas que lutam contra o mal, e parece que Akatsuki é uma delas. Ele disse que Yuchi não deveria mais conseguir usar seus poderes malignos e a deixou para Yuya resolver. Nesse momento, Kaori correu, mas um monstro apareceu atrás dela. Yuya o derrotou rapidinho com um só golpe, e Kaori ficou chocada. Yuya explicou que era assim que sua vida era no outro mundo. Ele perguntou se ela tinha medo dele agora que o vira lutar e admitiu que estava subindo de nível nesse mundo, sentindo que isso poderia fazê-lo um trapaceiro. Mas Kaori o tranquilizou, dizendo que ele ainda era a mesma pessoa que a salvou antes e que ela gostava dele desde então. E é aqui que este vídeo termina. Assista ao próximo vídeo e até a próxima!